Olá, meu nome é Luana Ricardo Farias e sou aluna do curso de Engenharia de Materiais na UFAPEL. Atualmente sou bolsista de iniciação tecnológica no Laboratório de Pesquisa em Materiais e estou começando esse trabalho sob orientação do professor Dr. Fernando Machado. Hoje vou apresentar para vocês o estudo da viabilidade da produção de carvão ativado a partir da biomassa de acácia. Bom, sabemos que uma das principais ameaças à sobrevivência da humanidade nas próximas décadas é a possível falta de água potável. A escassez desse recurso natural é iminente, principalmente devido aos modelos de desenvolvimento adotados pelo homem na agricultura, pecuária e indústria. A falta de informação e o descaso com o tratamento dos resíduos, aliado com o descarte impróprio de contaminantes emergentes, pode resultar em danos irreversíveis ao meio ambiente. Contaminantes emergentes são compostos químicos que podem ser encontrados em baixas concentrações em estações de tratamento da água e esgoto. Como exemplos desses contaminantes, podemos citar os fármacos, pesticidas, detergentes, surfactantes, hormônios. Mas, nos últimos anos, o interesse da comunidade científica no aprimoramento e desenvolvimento de tecnologias para melhorar a qualidade da água aumentou. Uma técnica que tem ganhado destaque é a dissorção, que consiste na retenção de moléculas de uma substância na área superficial de um material, que é denominado adsorvente. Entre os materiais adsorventes, o carvão ativado é o mais utilizado industrialmente. Materiais lignocelulósicos são uma boa opção para a produção de carvão ativado. Logo, utilizar a biomassa de árvores, como aquelas da família da acácia, traz uma alternativa de precursores de baixo custo. Segundo estudos, utilizar sais como agentes ativantes na produção de carvão ativado atinge bons resultados, preparando materiais com altas áreas superficiais, maior número de poros e alta capacidade de adsorção. Além disso, em alguns casos, a utilização de sais requer menores temperaturas de ativação. O uso de sais é uma boa alternativa, uma vez que ácidos e bases corrosivas são altamente tóxicos, podendo trazer desconforto ao manuseá-los, problemas de saúde e forte corrosão de instrumentos. Este trabalho preliminar tem como objetivo apresentar o estado da arte da produção de carvão ativado, utilizando a espécie de acácia como material precursor, bem como verificar a possibilidade de utilização de sais como agentes de ativação. Com base nesse estudo, espera-se determinar os parâmetros processuais que serão utilizados na preparação de carvão ativado, utilizando a acácia negra como matéria-prima. Para realizar essa revisão bibliográfica, foram consultados esses sites de buscas e bancos de dados presentes na imagem. As palavras foram recombinadas entre si de diversas formas, para que fosse possível encontrar o maior número de resultados. Artigos que utilizaram madeiras provindas de acácia para a produção de carvão ativado foram escolhidos pela disponibilidade e baixo custo do material. Isso uma vez que a árvore se encontra em abundância na região do Rio Grande do Sul, representando uma parcela significativa nos reflorestamentos do estado. Os parâmetros processuais como temperatura e tempo de carbonização, tipo de agente de ativação, temperatura e tempo de ativação utilizados na produção de carvão ativado foram observados. Essa tabela apresenta estudos que utilizaram a acácia na preparação do carvão ativado. Ainda nessa tabela são apresentados os principais parâmetros processuais utilizados pelos autores na preparação do carvão ativado. O cloreto de zinco se mostrou um promissor agente de ativação, produzindo carvão ativado com altas áreas superficiais. Por possuir uma temperatura de reação inicial relativamente baixa, a resposta de ativação do cloreto de zinco costuma ser mais rápida que alguns ácidos utilizados no processo. Com relação aos parâmetros processuais, estima-se que a temperatura de carbonização adequada está na faixa de 500 a 700 graus. Porém, a temperatura de carbonização que será utilizada na próxima etapa desse projeto só vai ser definida após o estudo dos resultados obtidos na análise termográfica. A definição dessa temperatura é fundamental na produção de carvão ativado, porque ela influencia diretamente em características importantes como a capacidade de adsorção, volume total de poros e área superficial do adsorvente. Com base nos estudos apresentados na tabela, conclui-se que o tempo de carbonização de 2 horas é o suficiente. Com base na revisão bibliográfica realizada para a produção deste trabalho, pôde-se concluir que a biomassa de acácia se apresenta como uma boa alternativa para a preparação de carvão ativado, tendo em vista que representa uma fonte renovável e ambientalmente amigável. Além disso, ela possibilita reduzir drasticamente o custo de produção comparado aos materiais utilizados na produção de carvão ativado. E em relação aos parâmetros processuais, com base nessa revisão realizada, estipula-se a utilização de temperaturas de carbonização na faixa de 500 a 600 graus por até 2 horas.
Olá a todos, meu nome é Laís Santos, eu sou graduanda no curso de Biotecnologia na UFPEL, onde eu sou bolsista de Inovação Tecnológica no Laboratório de Genômica Estrutural, orientada pelo professor Vinícius Farias Campos. E hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado DNA recombinante e seu uso para a regeneração tecidual. Bom, falando um pouco sobre a regeneração, ela é definida como a capacidade de substituir tecidos ou estruturas corporais que tenham sido danificadas. Ela é vastamente distribuída desde os filos mais basais aos mais complexos, mas o grau morfológico e funcional da recuperação varia bastante entre os níveis organizacionais, como grupos, espécies e até mesmo diferentes tecidos de um mesmo animal. Por exemplo, o Daniel Hare, o famoso zebrafish, tem a capacidade de substituir e regenerar membros e órgãos inteiros, como as nadadeiras, mandíbulas, retinas e inclusive extensas partes do coração. Enquanto mamíferos, por exemplo, embora tenham a capacidade de renovação contínua, têm uma regeneração mais limitada, alguns tipos celulares, como a pele, ou alguns tecidos, como o fígado e o sistema nervoso. Essa limitação que os mamíferos possuem tem sérias implicações para os danos teciduais. Uma das complicações decorrentes disso e que não pode ser recuperada pela regeneração é a amputação. Um processo que, quando realizado em humanos, decorre de algum trauma, alguma doença como diabetes ou doenças cardiovasculares e até mesmo acidentes de trânsito e no trabalho. Segundo o SUS, no período de 2008 a 2018, foram realizados mais de 500 mil amputações hospitalares. Isso se torna um problema, uma vez que esse procedimento causa uma diminuição da qualidade de vida e da capacidade laboral, devido à redução da mobilidade. Buscando possíveis soluções para essa limitação, diversos estudos envolvendo a regeneração tecidual estão sendo feitos, muitos deles utilizando modelos animais, sendo o mais consagrado o Daniel Hare, zebrafish, que é um peixe tropical teleósteo nativo dos córregos da região sudeste do Himalaia. O zebrafish ganhou popularidade por uma série de características, porque além do seu genoma já ter sido totalmente sequenciado, apresentando 80% de homologia com os mamíferos, ele possui diversas vantagens, como um baixo custo de manutenção, a facilidade de manejo, a alta fecundidade das fêmeas, a fertilização externa dos ovos, a transparência óptica dos embriões e o desenvolvimento rápido. Para esses estudos, é usada como modelo de regeneração para os vertebrados a amputação da nadadeira caudal do zebrafish, uma vez que essa estrutura oferece vantagens como ser facilmente acessível para manipulação e avaliação, além de apresentar uma capacidade regenerativa extremamente rápida, recuperando a forma e o tamanho idênticos ao da nadadeira intacta em 20 dias. Segundo estudos, o processo regenerativo é controlado por mecanismos regulatórios que ativam os genes responsáveis pela reconstrução do tecido ou do membro lesionado. Então, tendo conhecimento do gene de interesse, é possível, através da clonagem gênica, construir uma molécula de DNA recombinante, ou seja, ela é uma molécula de DNA produzida sinteticamente, em que só vão estar presentes as partes de interesse. Então, ela é capaz de induzir a expressão gênica de maneira dependente do contexto, nesse caso, da regeneração tecidual. Baseado nesses conhecimentos, o atual trabalho tem como objetivo produzir uma molécula de DNA recombinante que possua a capacidade de induzir a expressão específica do tecido lesionado em vertebrados, visto que o processo regenerativo em mamíferos é limitado e muitas vezes custoso a nível biológico. Para a construção da molécula de DNA recombinante, foram utilizados diversos programas de edição gênica, que permitiram não só a construção de uma sequência funcional, mas também otimizada. Essa construção gênica foi considerada um invento e foi depositada como patente de invenção no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, o que foi possível graças a uma busca de anterioridade realizada em diversos bancos de patente. A partir dessa metodologia, foi possível desenvolver uma sequência de DNA recombinante capaz de direcionar a expressão de genes envolvidos no processo regenerativo na nadadeira caudal do zebrafish. Além disso, a busca de anterioridade demonstrou vários trabalhos conforme os termos de busca utilizados, que podem ser vistos na tabela 1. Porém, foi possível observar que eles não abordavam a utilização de DNA recombinante para a regeneração tecidual, tornando possível o depósito da patente de invenção do método descrito nesse trabalho. O grupo de pesquisa tem como perspectiva para este a utilização da técnica para induzir a expressão específica do tecido lesionado em vertebrados, visando a transferência da tecnologia para o setor produtivo, estabelecendo parcerias comerciais com laboratórios de desenvolvimento de suplementos e medicamentos, possibilitando o reparo da ponta dos dígitos humanos através da terapia gênica. Muito obrigada pela atenção.
Olá, meu nome é Antonella Bittencourt Mag, eu sou estudante do 9º semestre do curso de Engenharia de Controle e Automação na Universidade Federal de Pelotas, e o trabalho que eu vou apresentar é a simulação de dispositivos eletromagnéticos utilizando o software de elementos finitos. Professor orientador Sigmar de Lima. Bom, eu vou começar explicando a base do trabalho, que é a geração de energia eólica. Ela pode acontecer de duas formas. A primeira, que é a convencional, onde a gente tem uma caixa de engrenagens mecânicas conectadas entre a turbina e o gerador, para combinar a velocidade desses dois elementos. Só que por ser um dispositivo mecânico, a gente tem perda por atrito, por calor, por vibração, e essas perdas acabam então fazendo com que a máquina tenha uma menor eficiência na geração de energia. Para resolver esse problema, surgiram os pseudo-direct drives, que são engrenagens eletromagnéticas que têm a mesma função de combinar a velocidade da turbina e do gerador, porém a gente não tem essas perdas, então a gente tem uma melhor eficiência na geração de energia. Os objetivos do trabalho, então, é estudar, modelar e simular um pseudo-direct drive pelo método de elementos finitos e, com isso, gerar um novo modelo de máquinas elétricas não convencional que utiliza duas bandas de movimento. Também analisar os resultados obtidos com as simulações e fazer a validação desses dados. Bom, e por que a gente escolheu o método de elementos finitos? Porque o pseudo-direct drive ele tem uma geometria bastante complexa, seria bem difícil de modelar e simular utilizando os métodos convencionais. Então, o método de elementos finitos, como ele é baseado em equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais, ele subdivide então essa geometria complexa em elementos menores, que são os chamados elementos finitos, conforme está mostrado na primeira figura em destaque em vermelho. E esses elementos finitos, eles são conectados através dos nós, que estão mostrados na segunda figura, e geram uma malha de elementos finitos. E através disso a gente consegue solucionar o problema por diferentes métodos numéricos. Nesse trabalho foi utilizado dois softwares, o Gmesh e o GetDP. Ambos são softwares livres. O primeiro, ele foi utilizado para modelar, para gerar a malha de elementos finitos e para fazer o pós-processamento. E o segundo foi utilizado como solucionador. Bom, e o pseudo-direct drive, então, ele combina as engrenagens magnéticas e os geradores de ímã permanente, gerando um dispositivo compacto, leve e com menos perda. Só que a gente sabe que para gerar torque nesse tipo de máquina, a gente precisa que o número de polos dos rotores seja igual. Só que o pseudo-direct drive não tem isso. Então, para resolver esse problema, ele utiliza os moduladores, o modulador ele conduz as linhas de campo do rotor externo e gera um campo induzido que interage com o rotor interno, simulando como se o número de polos fosse igual. Então, a gente consegue gerar torque nesse tipo de máquina. A máquina proposta nesse trabalho tem 6 polos no rotor interno, 50 polos no rotor externo e 25 moduladores. Ali na figura tem um recorte da máquina, onde a gente tem o estator, o rotor externo, o modulador e o rotor interno, dando destaque então para as duas bandas de movimento dessa máquina que ficam entre os rotores e o modulador. Depois então de modelar a máquina, de gerar a malha de elementos finitos conforme está mostrado na primeira figura, a gente fez uma simulação estática desse modelo, gerando então as linhas de campo magnético e a densidade de fluxo magnético conforme está mostrado na segunda e na terceira figura. E além disso, a gente fez uma simulação dinâmica, onde a gente impôs uma velocidade ao rotor. A gente calculou que a velocidade necessária para que a gente tivesse uma geração de energia a 60 Hz, que é o que a gente encontra nas redes brasileiras, a gente precisava impor 1.200 RPM no rotor. E a gente fez isso, então, conforme está mostrado nas figuras ali da curva de velocidade. Só que também a gente sabe que a velocidade do vento ela não é constante. Para simular isso, então, a gente adicionou uma carga nessa máquina, para ver como é que ela ia se comportar tendo uma velocidade mais baixa. Então, ali a gente consegue ver que quando a gente adiciona a carga, a gente tem uma diminuição na amplitude da tensão e também nas curvas de velocidade. E através disso, então, a gente consegue comprovar a eficiência desse modelo com duas bandas de movimento e consegue validar esses dados. Aqui as referências bibliográficas. Eu queria agradecer à Universidade Federal de Pelotas e à FAPERGS pela Bolsa de Iniciação Tecnológica. Deixo aqui o meu contato. Muito obrigada.
Olá, eu sou a Lilian Sperb, eu sou pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas e eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho. Com a chegada, então, da pandemia por Covid-19, o grupo qual eu faço parte aqui na UFPEL, o grupo de pesquisa em enfermagem, saúde mental e saúde coletiva, se reuniu para pensar em ações que pudessem auxiliar as pessoas neste momento da pandemia. Como eu tinha experiência em tecnologia em saúde mental, o e-mental health, que eu adquiri durante o meu doutorado sanduíche que eu realizei na Universidade de Ottawa, no Canadá, nós decidimos então desenvolver um website em saúde mental que pudesse auxiliar as pessoas nessa pandemia, com vários propósitos, o propósito de disseminar informações a respeito da Covid e questões de apoio, questões de informação também sobre o nosso grupo de saúde mental, que neste ano ele completa 20 anos, e principalmente também fazer a teleconsulta, fazer a escuta terapêutica através do chat. A utilização das tecnologias em mental health, elas já são utilizadas há muito tempo em diversos países. No entanto, aqui no Brasil, ainda elas são incipientes, elas são novas, são pouco conhecidas pelo público, até com este nome. Uma das tecnologias em mental health é o website, é o desenvolvimento deste website. Apesar de existirem diversos websites em saúde, há uma preocupação, e deve-se ter essa preocupação quando vai se desenvolver um website em saúde, é que este website contenha informações corretas. Porque hoje em dia, com a evolução da internet, antigamente os prestadores de saúde, os médicos, os farmacêuticos eram quem detinham as informações em saúde. Hoje, as pessoas, quando elas vão buscar alguma informação em saúde, elas vão para o maior motor de busca, que é o Google, para procurar uma informação, muito mesmo antes de procurarem um médico. Então, quando se faz um website em saúde, tem que se preocupar em utilizar ferramentas que transmitam essa confiabilidade, e além de ter um conteúdo que seja claro e com ética. Para a construção desse website, nós utilizamos de ferramentas que transmitam essa qualidade de informação e essa confiabilidade, para que as pessoas possam entrar no website e poder confiar nessas informações, sem levarem informações erradas. Então, eu vou mostrar para vocês o nosso website. A gente digita gruposaudemental.com. E ali vocês já vão ter o website. Ele foi otimizado tanto para a plataforma desktop quanto para mobile. Então, houve uma preocupação em fazer também para a plataforma mobile, porque a grande maioria da população utiliza este meio para buscar as informações. Então, ali no início vocês podem perceber, lá tem um menu, aqui tem o nosso nome, grupo de pesquisa, temos contato, o início, o grupo de pesquisa, o canal Conta Comigo, que é onde traz informações bem pertinentes nessa época de pandemia, o curso Covid-19, que nós lançamos também, o chat e a escuta terapêutica. Aqui nós temos informações, nosso carrossel, que passa as principais informações, Abaixo ali nas caixas link nós temos o grupo de pesquisa, o chat, canal Conta Comigo e o curso do Covid-19. Então tem vários caminhos aqui que a gente pode entrar. Então, se a gente entrar aqui na escuta terapêutica, por exemplo, aqui vai ter informações, como a pessoa pode chegar a utilizar este nosso serviço. Eu espero que vocês apreciem o site. Ele foi desenvolvido, além de conteúdo ético e confiabilidade, com muito carinho pelo nosso grupo de pesquisa, e esperamos que todos apreciem essa nova inovação em mental health. Obrigada!
Olá, me chamo Fernanda Kipper, sou estudante de Ciência da Computação na Universidade Federal de Pelotas. Hoje eu vim apresentar o projeto do repositório digital ReaCloud, durabilidade, reusabilidade e universalização dos recursos educacionais abertos. O que são os recursos educacionais abertos? Os REAs são materiais para uso educacional. Podem ser vídeos, podcasts, músicas, livros, etc. Esses estão licenciados de maneira aberta, ou seja, não é necessário o pagamento de direitos autorais pelo seu uso. O que é um repositório digital? É um acervo online que permite ao usuário fazer upload de arquivos que deseja armazenar ou buscar por arquivos guardados no repositório. A problemática abordada nesse projeto é a falta de locais adequados para o armazenamento desses recursos. As consequências desse problema são: perda de materiais. Alguns recursos acabam sendo perdidos ou esquecidos. Reinventar a roda. Por não saber da existência de determinado material ou não saber onde procurar, às vezes um novo recurso é criado, sendo muito semelhante a outro já existente, só que esse processo de criação demanda tempo. Não possuem interoperabilidade. O docente ou discente pode encontrar o recurso que estava procurando, através da internet, mas pode acontecer de não rodar em todos os sistemas operacionais. Dessa forma, o material fica restrito apenas àqueles que tenham tecnologias compatíveis. O recurso aberto, mas privado. Guardando apenas em seu pendrive, por exemplo, só terá acesso ao material quem conheça você ou trabalhe em mesma instituição. O livre acesso ao recurso, que deveria ser aberto, não acontece. As vantagens do uso do ReaCloud como solução para essa problemática são: durabilidade dos recursos. Os materiais ficarão armazenados, não serão perdidos, podendo ser utilizados mesmo passado muitos anos após sua publicação. Livre acesso. Qualquer um que queira realizar uma busca ou adição do recurso terá essa permissão. Garante a interoperabilidade. Através da adoção de um padrão de metadados para a rotulação dos recursos, eles serão compatíveis com todos os sistemas. Ferramenta interativa. Um grande diferencial da ferramenta é a possibilidade do usuário adicionar feedbacks ao material ou adicionar alterações, por exemplo, como adaptou para uma turma com alunos portadores de deficiências. Essa bifurcação do formato original do recurso ficará visível para todos os usuários. Como será desenvolvido? Será desenvolvido baseado no modelo cliente-servidor. Esse modelo consiste na separação das tarefas entre o requerente do serviço, cliente, e o provedor do serviço, o servidor, e será dividido em 3 etapas. A etapa 1 consiste no desenvolvimento do site, o front-end da aplicação. É o lado do cliente, a parte visual onde o usuário poderá interagir. A etapa 2 é o desenvolvimento do back-end, são os processos internos, é o lado do servidor. Por exemplo, o servidor vai receber as requisições do usuário por uma busca de recursos de tecnologia, por exemplo. Então, o servidor fará uma consulta no banco de dados e devolve os resultados encontrados. A etapa 3 é a conexão entre o cliente e o servidor. É a ponte entre o front-end e o back-end. Os resultados esperados. Fidelização dos usuários. O formato simples e interativo da ferramenta foi feito para melhorar a experiência do usuário e sua satisfação em usá-la. Adaptação dos REAs existentes para as mais diversas necessidades. Ao permitir que os usuários adicionem suas alterações, um recurso poderá conter adaptações para os mais diversos cenários, pois os docentes e discentes poderão contar e mostrar como adaptaram para melhorar sua experiência. Diminuição da taxa de erros. Se encontrar o erro, o usuário pode colocar nos feedbacks ou alterações, alertando os próximos usuários a usarem aquele recurso. Por último, a universalização do conhecimento. Todos podem contribuir para o bem de toda a comunidade acadêmica. Por fim, gostaria de agradecer pela atenção de todos. Tenham um bom dia.
Oi, meu nome é Fernanda, sou graduanda do curso de Biotecnologia pela Universidade Federal de Pelotas e venho apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento e Caracterização de uma Quimera Bivalente das toxinas CPB e ETX de Clostridium perfringens. O Clostridium perfringens é uma bactéria bacilar anaeróbia gram-positiva que está amplamente difundida no ambiente. Ela é capaz, então, de expressar 17 diferentes toxinas, sendo que essas classificam em 7 diferentes toxinotipos. Essas toxinas são capazes de desencadear diversas doenças, onde em bovinos só no Brasil são responsáveis pela perda de cerca de 400 mil cabeças de gado por ano, e um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão anual. Dentre essas toxinas, duas se destacam por serem importantes fatores de virulência e patogenicidade, sendo essas a toxina beta, CPB, e a toxina epsilon, ETX, presentes nos toxinotipos B, C e D. A profilaxia dessa doença se dá principalmente pela vacinação, que atualmente é feita por vacinas de toxoide, que apesar de terem alta imunogenicidade e eficácia, possuem desvantagens quanto à estabilidade de produção, segurança, custo, as etapas atribuídas e a quantidade de bioprocessos. Para contornar essas problemáticas, uma solução seria a síntese de um sistema de expressão simplificado em um único bioprocesso, diminuindo assim custo, tempo e aumentando a segurança e estabilidade. A proposta, então, do presente trabalho seria a síntese de uma vacina quimérica recombinante, a partir da confecção de uma quimera contendo as toxinas CPB e ETX. O objetivo, então, desse trabalho é a caracterização e avaliação da antigenicidade dessa quimera bivalente, agora chamada de beta-epsilon, em Escherichia coli. Para tanto, foi feita a síntese da quimera em um vetor PET28A, a expressão foi feita por choque térmico em cepas de E. coli BL21 star e a purificação foi feita por cromatografia de afinidade. Para avaliação da antigenicidade, foi feita uma corrida em gel de poliacrilamida e um Western blot com soros ovinos e murinos. Os resultados do Western blot mostraram, então, que tanto o anticorpo monoclonal antitidina quanto os soros murinos e ovinos foram capazes de reconhecer a quimera, que possui, então, um padrão de banda de 54 kDa, como esperado, mostrado nas canaletas 1 das 3 membranas. Esse reconhecimento por soros murinos e ovinos comprova, então, a antigenicidade da molécula recombinante frente ao soro animal. Contudo, na terceira membrana, como se pode ver, o soro ovino anti-CPB foi capaz de reconhecer tanto a quimera quanto os controles CPB e ETX. Esse fato pode ser dado pelo contato do animal constante com o ambiente, possibilitando, então, já ter tido um primeiro contato com esses antígenos, ou o animal já ter tido alguma vacinação prévia que não foi relatada. Conclui-se, então, com esse trabalho que a quimera foi reconhecida pelos soros e, portanto, possui um potencial de antigenicidade frente ao soro animal. Análises posteriores deverão ser feitas com soros monovalentes e assim como soros bovinos, a fim de melhor caracterizar o potencial antigênico dessa molécula. Agradecemos, então, aos órgãos de fomento e à instituição e também à equipe do CIEP pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Muito obrigada. Olá pessoal, eu sou a Bruna Tim, faço parte do Laboratório de Biopolímeros da Universidade Federal de Pelotas e, sob a orientação da professora Angelita Moreira, vou apresentar o trabalho intitulado Rendimento do processo de microencapsulação de lactobacillus rhamnosus por spray dryer utilizando Xantana Prume como agente encapsulante. Bom, para dar uma breve introduzida sobre o tema, eu trouxe que o termo probiótico foi utilizado pela primeira vez em 1960, onde apenas se sabiam que alguns micro-organismos eram favoráveis à saúde humana. Hoje se tem uma definição mais completa, onde fala que são os micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Bom, quando existe esse consumo dos probióticos, existe uma melhora no balanço intestinal do hospedeiro. Dentro do grupo dos probióticos existem as bactérias. Dentro das bactérias existem as acidoláticas e dentro dessas existem os lactobacillus rhamnosus, que é o que vai ser utilizado nesse trabalho. O lactobacillus rhamnosus encontra-se entre as bactérias aceitas como probióticos. Bom, em relação à microencapsulação, ela aumenta a viabilidade desses probióticos durante um processamento, além de aumentar a resistência quando ele for incorporado em algum alimento
E também ele pode ser liberado de forma controlada quando chega no trato gastrointestinal do hospedeiro. Essa técnica de microencapsulação, então, deriva cápsulas em miniaturas, que são formadas a partir de spray dryer ou atomização. No momento que são formadas essas microcápsulas, a gente precisa de um agente encapsulante e a gente optou por usar a goma xantana. Bom, por que a gente optou pela goma xantana? Primeiramente, pelo seu comportamento não newtoniano, além dela ter um elevado rendimento e uma alta viscosidade, mesmo quando ela estiver em baixa concentração. Ela também apresenta uma estabilidade da viscosidade frente a algumas adversidades, como salinidade, pH, temperatura, além de, óbvio, ser um material biodegradável e ecologicamente correto. O objetivo desse trabalho, então, seria realizar essa microencapsulação do Lactobacillus rhamnosus, desse probiótico, através do spray dryer, utilizando a xantana prune como agente encapsulante, bem como avaliar o rendimento desse processo. Em relação à metodologia, primeiramente se adquiriu comercialmente o inóculo Lactobacillus rhamnosus, chegou até nós de forma liofilizada. Em relação às soluções encapsulantes, a xantana prune foi produzida no próprio laboratório. E em relação à microencapsulação, se seguiu os passos indicados e depois as microcápsulas adquiridas foram armazenadas em frascos hermeticamente fechados até a realização das análises. O rendimento das microcápsulas foi calculado através de uma relação da massa polimérica sobre o total do volume da solução, expresso depois em percentual. Em relação aos resultados obtidos, primeiramente se observou que nosso tratamento 4 teve um menor rendimento. O que a gente percebeu? Uma maior concentração de sólido presente na solução encapsulante pode gerar uma formação de gotícula com diâmetro superior ao ideal, com elevada quantidade de produto aderido ao equipamento e, consequentemente, reduzindo o rendimento do processo. Depois disso, a gente observou que o maior rendimento foi em relação ao tratamento 3, onde teve uma maior concentração de aerosil, mas uma menor concentração de goma xantana. O antiagregante, então, combinado com uma concentração baixa de xantana, auxiliou para que não haja aderência do produto no equipamento. O segundo processo com maior rendimento foi o tratamento 1, onde se teve o tratamento com menor concentração de sólidos. Então, assim se enfatiza que as concentrações inferiores auxiliam para que não haja uma deposição elevada do produto no equipamento, favorecendo o processo através de formação de gotículas de menor diâmetro. Bom, aqui dá para se observar um outro resultado falando sobre o efeito das variáveis do processo, e se pode observar que as variáveis individualmente combinadas apresentam um efeito significativo. É possível, assim, verificar que esses efeitos foram negativos, ou seja, eles indicam a utilização de menores concentrações, principalmente de xantana, para aumentar o rendimento do processo. O que a gente pode concluir com isso? A concentração de aerosil, de xantana ou a concentração de ambas apresentam um efeito significativo em relação ao rendimento. Além disso, a elevada concentração de sólidos na solução encapsulante pode gerar agregação do produto ao equipamento, o que pode diminuir o rendimento. Aqui estão algumas referências utilizadas. Eu agradeço ao meu laboratório, a toda a equipe, à Universidade Federal de Pelotas e também ao CNPq. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é César Sperbi, eu sou cirurgião dentista e graduando em Computer Science. Eu faço parte do grupo de pesquisa em enfermagem, saúde mental e saúde coletiva da UFPEL. Em tempos de pandemia como o Covid-19, a implementação dessas tecnologias tem um papel fundamental para dar suporte às pessoas que não podem ou não querem sair de casa nesse momento. A plataforma de atendimento online da escuta terapêutica foi desenvolvida em ambiente seguro. Isso quer dizer que todos os dados trocados são criptografados e garante também a autenticidade do site. O desenvolvimento de ferramentas digitais parece distante dos profissionais de saúde. No entanto, antes da disponibilização
dessa ferramenta, foi realizada uma capacitação com todos os profissionais que são voluntários, todos os profissionais que estão inseridos no grupo, para a utilização das ferramentas de comunicação com os usuários da escuta terapêutica. O desenvolvimento dessa plataforma seguiu critérios rígidos de segurança em web, assim como critérios éticos, como em todas as ações em saúde. Um grande diferencial da plataforma foi porque ela foi desenvolvida totalmente inserida dentro do portal do grupo. Isto é, não há necessidade de instalação de aplicativos de terceiros e nem contas em redes sociais. É simplesmente o usuário entrar no site, preencher um breve cadastro e iniciar a escuta. Vamos navegar um pouco, então, para mostrar como funciona. Existem alguns caminhos para chegar até a escuta terapêutica. Diretamente na página inicial do portal do grupo, www.gruposaudemental.com, existe um ícone que leva diretamente para a escuta. É possível também acessar pela área do canal Conta Comigo. A escuta terapêutica também está localizada aqui. Ou diretamente em www.gruposaudemental.com/chat. Aqui nós temos inicialmente uma frase de acolhimento. É normal que situações como Covid-19 afetem sua saúde mental. Todos experimentarão esses eventos à sua maneira. É completamente natural sentir estresse e preocupação durante esse período e, portanto, é importante praticar estratégias positivas de enfrentamento. Então, é para essas pessoas que a plataforma foi desenvolvida. Aqui nós temos a caixa de acesso, uma caixa de link que explica como funciona o chat, os horários de atendimento e também outros espaços de escuta que são oferecidos. Aqui o chat já está aberto e o termo de consentimento para o atendimento. Aqui é preenchido um pequeno formulário e já inicia o chat com a chamada para os profissionais. A plataforma de escuta terapêutica está disponível para a população em geral, de forma gratuita, e todos aqueles que sentirem necessidade de utilizar o serviço estão convidados. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Cardoso, estou cursando o 6º semestre de Design Digital pela UFPEL. Irei apresentar o nosso artigo submetido ao CIT 2020. Ele tem a coautoria das minhas colegas Isabela Nogueira, Natália Afonso, e é orientado pelo professor Tobias Mühlin. Então, nosso artigo ele tem como objetivo apresentar um projeto de serviço digital que a gente criou em sala de aula para a disciplina de Interface de Interação 2, do professor Tobias. O projeto é um aplicativo para celular e ele carrega o propósito de ajudar os usuários do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, a entenderem qual unidade de atendimento eles precisam ir com base nos sintomas que eles estão sentindo no momento. Ele carrega o conceito de iHealth, definido por Rocha como a utilização de informações de tecnologia de comunicação para oferta e melhoria de serviços da saúde. Também carrega conceitos da área de UX Design, que, segundo Teixeira, carrega a importância de projetar uma experiência satisfatória para o usuário, definindo como será feita a sua interação com o serviço. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele abrange uma multiplicidade de serviços de atendimento, e essa complexidade às vezes não é tão compreendida pelo usuário, que ele precisa entender para onde ele deve se deslocar, se ele se desloca para um mobile, uma UBS, uma UPA, um PS, e essa complexidade
necessidade, às vezes faz com que o usuário não vá à unidade de atendimento ou vá à unidade de atendimento errada e acaba, enfim, gerando um transtorno um pouco grande. Em busca de esclarecer como a gente poderia resolver esse problema, a gente elaborou um mapa mental buscando explicitar quais os principais pontos que a gente devia se atentar, né? Mapeamos um pouco de quem são os usuários do SUS, quais são suas necessidades, qual a trajetória deles para receber atendimento e etc. A gente também elaborou um fluxo do usuário, que é definido por Teixeira como a perspectiva do usuário sobre a organização do site. Então aqui, de forma mais direta e mais prática, a gente estipulou como deveriam ser dispostas as informações dentro da plataforma para que o usuário tenha a melhor experiência possível dentro dela, né? Então o fluxo seria simples. O usuário, depois de fazer login e se cadastrar na plataforma, ele já cairia na página principal, com uma pergunta bem direta ali: o que você está sentindo? A partir do momento que o usuário responde, o aplicativo já dá a resposta de qual é a unidade de atendimento mais recomendada para a situação dele e também direciona algumas rotas que o usuário pode seguir para poder chegar na unidade mais próxima dele. O projeto também conta com algumas ações secundárias, né, como a criação de perfil para o usuário, que é capaz de armazenar um histórico de consultas dele. Isso tudo seria possível porque imaginamos que o Onde Consulto poderia usar já a base de dados dos serviços digitais que já existem hoje pelo SUS, facilitando todo o processo. Bom, tendo em vista a amplitude e importância, né, do nosso Sistema Único de Saúde, se torna essencial o desenvolvimento de iniciativas para aprimorar e qualificar, né, o funcionamento. Acreditamos que esse serviço, se implementado, né, e distribuído, seria uma grande ferramenta para poder ajudar o acesso aos serviços de saúde pública que são geridos pelo nosso Sistema Único de Saúde. Então é isso, muito obrigado e bom evento. Oi, pessoal. Eu sou a Luísa, acadêmica do 8º semestre do curso de Fisioterapia na Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, e o meu trabalho é intitulado Instagram, uma ferramenta para a divulgação da anatomia humana. Então, a anatomia humana é uma ciência que estuda as estruturas corporais, bem como as relações entre elas, sendo considerada uma disciplina básica e fundamental para os cursos da graduação em saúde, uma vez que ela oferece suporte para muitas outras disciplinas. O processo de ensino-aprendizagem ele tem se modificado ao longo dos anos, buscando atender às necessidades educativas dos alunos, bem como introduzir novas metodologias que possam facilitar o aprendizado. Nesse sentido, o uso de tecnologias digitais vem se destacando e oferecendo diversos benefícios para a aquisição do conhecimento. E a anatomia humana é uma das disciplinas que conta com amplos recursos nesse meio digital, através de modelos anatômicos lúdicos e interativos oferecidos por essas plataformas online. Diante do cenário atual imposto pelo novo coronavírus, que exigiu a situação de distanciamento social, o uso dessas plataformas digitais ela vem crescendo de forma significativa, buscando se adaptar, então, a esse contexto. No Brasil, a mídia social mais utilizada é o Instagram, uma plataforma online que permite a interação instantânea entre os seus usuários, bem como o compartilhamento de conteúdos que são amplamente difundidos nesse meio e com acesso gratuito à população. Com isso, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência do uso do Instagram como ferramenta para a divulgação de conteúdos didáticos abordados sobre a disciplina de anatomia humana, evidenciando a sua eficácia para o ensino e reforço dos conteúdos durante o período de distanciamento social. Então, como metodologia, ele se trata de um estudo transversal que visa a divulgação de materiais digitais e esses materiais produzidos, eles fazem parte do projeto de ensino Tópicos Digitais em Anatomia Humana, desenvolvido por professores e acadêmicos da Unipampa, e tem como finalidade, então, o ensino e o reforço desses conteúdos da disciplina durante o período de isolamento social. Os alunos eles foram divididos em grupos que ficaram responsáveis pela elaboração de diferentes materiais, como quizzes interativos, podcasts, posts, e inicialmente foi realizada a criação da conta com o nome do projeto e de maio a setembro foi realizada a divulgação então desses materiais através de posts
que foram publicados semanalmente. Esses posts abordaram assuntos específicos da anatomia humana, como ossos do crânio, esqueleto apendicular, sistema articular e, como correlação clínica desse sistema, artrite reumatoide. Ao final desses 4 meses iniciais do projeto, os dados foram analisados e quantificados, disponibilizados pela própria plataforma do Instagram. Então, como resultados, nós obtivemos 791 visualizações através do Story. O post sobre artrite reumatoide ele foi considerado a publicação de maior relevância, contando com 220 visualizações. E, no que diz respeito ao desempenho geral, foram 132 contas alcançadas, que se refere às contas que acompanharam os conteúdos que foram divulgados. As redes sociais, elas já vêm sendo utilizadas e possibilitam a criação de ambientes lúdicos e dinâmicos para o ensino remoto. E o Instagram, ele também já vem sendo uma estratégia utilizada para compartilhar conhecimento em diversas áreas, dentre elas a área da saúde, o que vem de encontro ao nosso estudo, onde nós evidenciamos que o Instagram ele se mostrou eficaz para a divulgação de conteúdos de ensino de forma digital, possibilitando a interação dos alunos. Com isso, nós concluímos que o Instagram ele é efetivo, então, para a divulgação dos conteúdos de ensino digitais, podendo ser utilizado como uma ferramenta complementar para esse processo de ensino e aprendizagem. E também sugerem trabalhos futuros, que possam avaliar a percepção desses seguidores frente às publicações e a forma com que esses conteúdos eles vão influenciar na aprendizagem e na manutenção do conteúdo da disciplina de anatomia humana. Era isso aqui, minhas referências. Muito obrigada pela atenção.